São 3 da manhã. A energia da mansão no Jardim Europa é cortada. Uma luz vermelha atravessa o corredor escuro. O bandido da luz vermelha entrou pela 5ª vez em 2 meses. Entre 1967 e 1969, João Acácio Pereira da Costa invadiu mais de 40 mansões nos bairros mais ricos de São Paulo. Estuprou mulheres, matou ao menos 3 pessoas e levou joias avaliadas em milhões de cruzeiros. Os jornais O Estado de São Paulo e Última Hora publicam manchetes diárias sobre o caso. A cidade entra em pânico. Famílias ricas de Higienópolis, Jardins e Morumbi instalam grades e contratam vigilantes. João Acácio nasceu em Joinville, Santa Catarina, em 1942. O pai abandona a família quando João tem 6 anos. A mãe cria 5 filhos sozinha, em extrema pobreza. Aos 14 anos, João Acácio é detido pela primeira vez. A acusação é furto. A justiça o envia para o reformatório de menores de Joinville. Ele passa 2 anos internado. Ao sair do reformatório, João Acácio acumula passagens por roubo, estelionato e agressão nos estados do Sul. Em 1964, ele tem 22 anos e decide ir para São Paulo. Em São Paulo, João Acácio trabalha como garçom e mensageiro nos bairros do Jardim Europa e Morumbi. Observa as mansões, aprende as rotinas das famílias ricas, planeja cada entrada com antecedência. João Acácio cria um método e uma identidade. Terno escuro, camisa branca, gravata, lenço preto cobrindo o rosto e uma lanterna com lente vermelha usada para imobilizar as vítimas no escuro. Ele não é um ladrão comum, ele é um personagem. Em 1968, o cineasta Rogério Sganzerla lança o filme O Bandido da Luz Vermelha. O criminoso ainda está solto. O filme vira sucesso nos cinemas de São Paulo enquanto os crimes continuam. A Polícia Civil designa o delegado Sérgio Paranhos Fleury para capturar João Acácio. Fleury já é conhecido por seus métodos violentos. A pergunta não é apenas quem vai prender o bandido da luz vermelha, mas o que acontece quando ele for preso. João Acácio opera com um padrão fixo. Entre 2 e 4 da madrugada, 4 noites por semana, ele entra nos bairros ricos de São Paulo. Jardim Europa, Jardim América, Jardim Paulistano. Sempre as mansões. O primeiro passo é sempre o mesmo. Ele localiza o poste de energia mais próximo e corta a energia da residência. A mansão mergulha no escuro. Nenhum alarme funciona. Nenhuma luz acende. Ele entra pela janela ou pelo telhado. Usa luvas. Sobre o rosto, um lenço preto. Na mão esquerda, uma lanterna com lente vermelha. É essa luz que os moradores veem primeiro. As vítimas são rendidas com uma arma. Ele exige joias, dinheiro e objetos de valor. O roubo é metódico e rápido. Mas o roubo não é o fim. Em pelo menos 30 casos documentados, João Acácio estupra as mulheres da casa. As vítimas são de diferentes idades. O crime sexual é uma constante. Não é oportunismo, é parte do ritual. A polícia de São Paulo recebe os boletins de ocorrência, mas as vítimas descrevem um homem com o rosto coberto. As investigações não avançam. Nenhuma prisão é feita nas primeiras dezenas de casos. Em 7 de junho de 1967, João Acácio invade uma mansão no Jardim América. O industrial Janusz von Christian de Saraspatak, 52 anos, acorda com o barulho. Ele é baleado. Morre na mesma noite. É o primeiro homicídio confirmado atribuído a João Acácio. A morte de Saraspatak muda o perfil do caso. O ladrão noturno agora é um assassino. Os jornais publicam na capa. Em 6 de julho de 1967, um mês depois, João Acácio invade um depósito no Ipiranga. O vigia José Fortunato, 47 anos, confronta o invasor. Leva 2 tiros. Morre no local. 2 homicídios em 30 dias. A pressão sobre a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo é imediata. Políticos exigem respostas. A imprensa chama a polícia de incompetente. O delegado Sérgio Paranhos Fleury coordena as investigações. Sua equipe rastreia os registros de hotéis e pensões baratas. Um nome aparece repetidamente nas fichas de Curitiba. Roberto da Silva. Roberto da Silva não existe. É uma identidade falsa. Mas os documentos usados para criá-la deixam rastros. A investigação tem, pela primeira vez, um fio concreto para seguir.
Entre janeiro e maio de 1967, João Acácio invade pelo menos 8 mansões nos Jardins. Nenhum morador consegue descrever o rosto dele. A lanterna vermelha é a única marca consistente. O padrão é sempre o mesmo. Entre 2 e 4 da madrugada, 4 noites por semana. Ele corta o disjuntor externo antes de entrar. As vítimas acordam no escuro. Ele usa um lenço preto para cobrir o rosto. Carrega a lanterna vermelha na mão esquerda e uma arma na direita. As vítimas são imobilizadas e amarradas com cordas que ele traz consigo. Os estupros são documentados em pelo menos 12 boletins de ocorrência entre 1966 e 1967. A maioria das vítimas não registra queixa por vergonha. Os delegados estimam que o número real é o dobro. Em 7 de junho de 1967, João Acácio entra na residência de Janos von Christian de Saraspatak, no Jardim América. Saraspatak acorda e reage. João Acácio atira uma vez. O industrial morre no corredor da própria casa. Saraspatak tinha 52 anos. Veio da Hungria em 1948 e construiu uma empresa de importação em São Paulo. Era o primeiro homicídio confirmado da série. A polícia sabia que o caso havia mudado. Em 6 de julho de 1967, exatamente 29 dias depois, João Acácio invade um depósito no Ipiranga. O vigia José Fortunato, 47 anos, tenta deter a invasão. É baleado 2 vezes e morre no local. 2 homicídios em menos de 30 dias. A imprensa paulistana publica os casos na primeira página. O Último Hora e o Diário de São Paulo cobram respostas da polícia. O governador Abreu Sodré recebe a imprensa em silêncio. A Secretaria de Segurança Pública monta uma força-tarefa. 23 delegados são designados. Nenhum tem pistas concretas sobre a identidade do criminoso. O apelido Bandido da Luz Vermelha já circula nos boletins internos. Fleury centraliza as investigações. Sua equipe localiza registros de hóspedes em hotéis de Curitiba e São Paulo. O nome Roberto da Silva aparece em 4 fichas entre 1965 e 1967. Os dados batem com a descrição física do suspeito. Roberto da Silva não existe. Os documentos foram fabricados com dados de uma certidão de nascimento de criança morta no Paraná em 1943. É uma técnica conhecida. Fleury já havia visto isso antes. A identidade falsa leva a investigação de volta ao Paraná. Fleury solicita registros criminais e cartoriais de Curitiba e Londrina. O nome João Acácio Pereira da Costa aparece pela primeira vez num relatório de agosto de 1967. Os registros do Paraná confirmam. João Acácio esteve em Curitiba entre maio e julho de 1967. Ele usou pelo menos 3 nomes diferentes. Nenhum era o seu. Fleury cruza os dados. Os períodos de ausência em São Paulo coincidem com os registros em Curitiba. João Acácio viajava entre as 2 cidades. A Força-Tarefa envia agentes a Curitiba. Eles investigam pensões, hotéis baratos e o entorno da rodoviária. A busca dura 12 dias. Uma pensão no bairro do Batel fornece uma descrição precisa. Homem jovem, moreno, bem vestido, pagava em dinheiro. Entrava tarde, saía antes do amanhecer. A descrição bate com João Acácio. Fleury tem agora 3 pontos geográficos confirmados. São Paulo, Curitiba, São Paulo. O cerco começa a tomar forma. Em agosto de 1967, os assaltos em São Paulo recomeçam. 3 ocorrências no Morumbi em 14 dias. O padrão operacional é idêntico. Corte de energia, luz vermelha, entre 2 e 4 horas da manhã. A imprensa publica novo editorial. O Estadão escreve: a polícia não é capaz de proteger os cidadãos. O secretário de Segurança convoca entrevista coletiva. Fleury recebe informação de um informante. João Acácio voltou a Curitiba. Está hospedado sob o nome de Carlos Ferreira. O endereço é no bairro do Rebouças. Fleury parte para Curitiba com 4 agentes. Eles não avisam a polícia local. A operação é sigilosa. Chegam na manhã de 14 de setembro de 1967. A pensão no Rebouças é cercada. Agentes posicionados nas 2 saídas. Fleury entra no estabelecimento às 9h47. O quarto 8 está registrado para Carlos Ferreira. Fleury bate na porta do quarto 8. Ninguém responde. A porta é arrombada. O quarto está vazio. João Acácio havia saído horas antes.
O cerco falhou por pouco. 8 de agosto de 1967. Curitiba, Paraná. Um homem se apresenta a uma pensão no centro da cidade usando o nome Roberto da Silva. É João Acácio Pereira da Costa. A polícia chega horas depois. Fleury algema João Acácio sem resistência. O bandido da luz vermelha não tenta fugir. Depois de meses aterrorizando São Paulo, ele é preso em outro estado, sob identidade falsa, num quarto de pensão comum. O julgamento começa em São Paulo. A imprensa ocupa todas as cadeiras do tribunal. O promotor lista as acusações. 4 assassinatos confirmados. 7 tentativas de homicídio. 77 assaltos. O número choca o país. A sentença é lida em 1968. João Acácio Pereira da Costa é condenado a 351 anos, 9 meses e 3 dias de prisão. É uma das maiores penas já aplicadas na história judicial brasileira. No mesmo ano, o cineasta Rogério Sanzerno lança o filme O Bandido da Luz Vermelha. João Acácio ainda aguarda julgamento. O criminoso real e o personagem cinematográfico existem ao mesmo tempo. João Acácio cumpre pena na penitenciária do estado de São Paulo. A lei brasileira limita o cumprimento efetivo a 30 anos, independente da sentença. Em 26 de agosto de 1997, ele é solto. João Acácio sai com 60 anos. Passa a residir em Joinville, Santa Catarina. Não há registro de cobertura jornalística expressiva. O país havia mudado. O antigo bandido passa despercebido. 5 de janeiro de 1998. João Acácio está em um bar em Joinville. Um homem saca uma espingarda e atira. João Acácio Pereira da Costa morre no local. Ele tinha 61 anos. Estava em liberdade há 132 dias. Em 2004, o atirador é julgado. O tribunal o absolve por legítima defesa. A alegação aceita, ele havia sido vítima de João Acácio décadas antes. O mesmo sistema judicial que condenou o bandido a 351 anos absolve seu assassino. O filme de Sanzerla sobrevive a tudo isso. Em 2015, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema elege O Bandido da Luz Vermelha o 6º melhor filme da história do cinema brasileiro. O criminoso virou patrimônio cultural. João Acácio Pereira da Costa viveu pela violência e morreu pela violência. Mas sua imagem permanece projetada nas telas de cinema, transformando um criminoso brutal em mito cultural brasileiro. A pergunta que fica: o que nossa fascinação por bandidos como ele revela sobre nós mesmos? Se você chegou até aqui, deixe seu comentário abaixo. O que você acha que transforma um criminoso em ícone? Curta o vídeo, compartilhe com alguém que não conhece essa história e se inscreva no canal para não perder o próximo caso.